Olá, boa tarde. Está no ar mais um Jornal da Alerj ao vivo, direto do plenário. Hoje, na ordem do dia, os deputados analisam um projeto do deputado Valdec Carneiro que quer garantir a meia entrada em eventos esportivos para os profissionais da educação física. Esse projeto está em segunda discussão e, se for aprovado hoje, já segue para a sanção ou veto do governador. Quem participa hoje do jornal aqui na bancada comigo é o deputado André Siciliano, que agora é presidente de uma comissão especial chamada de Comissão Especial do Trem da Barrinha. Boa tarde, deputado. Muito obrigada. Deputado, essa comissão, na verdade, ela vai acompanhar as políticas públicas para desenvolver o transporte ferroviário no nosso estado. Hoje já foi realizada uma audiência pública aqui na casa. Eu queria saber do senhor qual é o foco principal dessa comissão e o que já foi debatido hoje aqui. E hoje nós realizamos a primeira audiência pública da comissão especial que eu, juntamente com o deputado Luiz Martins, deputado Nelson Gonçalves, deputado Zito, aprovamos. Ela discute a mobilidade urbana, a acessibilidade e a qualidade dos transportes ferroviários no estado do Rio de Janeiro. E o foco hoje foi o retorno da operação do trem Barrinha, um trem importante, um trem que saía do município de Japeri, passava por Paracambi, Engenheiro Paulo de Fontaine, Mendes, e ele ia até Itatiaia, mas ele ficou famoso pelo nome Barrinha. Então era um trem muito importante, que ele passava num ramal que ligava Baixada Sul-Fluminense. Esse ramal, desde o ano de 96, ele não funciona, tem 20 anos. E a gente viu uma possibilidade, porque o governo federal está discutindo com as agências, né, a ampliação das concessões. Então, hoje existe uma possibilidade da MRS ter estendido a sua concessão, com contrapartida para investimento da ordem de 6 bilhões de reais, que seria na F-118, uma nova ferrovia ligando o Espírito Santo ao estado do Rio de Janeiro. Então, essa possibilidade, a gente reuniu hoje na audiência o representante da ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, o Delmo Pinho, subsecretário de Transportes do estado do Rio de Janeiro, também o Hélio Suevo, que é um diretor de uma organização que tem os engenheiros das ferrovias, né? O movimento de defesa dos trens. O que a gente está focando é que existe um contrato de concessão e nesse contrato está prevista a passagem do trem de passageiros. Mas ocorreu que 7 dias antes, em 96, da MRS assumir a malha, aconteceu um acidente muito grave, somente 7 dias antes. De lá para cá, nunca teve a operação do trem de passageiros no ramal onde a MRS opera. Então, por que esse transporte ficou parado por tantos anos, já que, como o senhor falou, houve esse acidente, mas depois disso não houve nenhuma iniciativa para a retomada desse transporte? Na verdade, apesar de estar no contrato de concessão, eu acho que faltou mobilização, né? Por alguns momentos houve uma articulação de alguns atores da região, em especial prefeitos, né? Mais precisamente no ano 2002, e depois, apesar de ter uma associação que já discute antes de 96 a questão da malha ferroviária no estado do Rio de Janeiro, que é o MDT, que é o Movimento em Defesa dos Trens, tem lá pessoas importantes, né? O professor José Maurício, tem a Conceição, tem o Fábio Paixão, que o nome já diz tudo, ele é apaixonado pela ferrovia. Então é um movimento importante, o movimento está ligado ali, final da Baixada, à região sul-fluminense. Então nós fizemos hoje a primeira reunião, discutimos, porque de acordo com o próprio subsecretário de Transportes do Estado, o governo federal pensa em estender o contrato de concessão já por esses meses, no final do ano e início do próximo ano. Então nós queremos trazer essa discussão para o estado do Rio de Janeiro, nós queremos fazer audiências públicas e fazer também consultas públicas desse contrato de concessão, porque nós precisamos fazer valer a cláusula lá que diz que a MRS tem que operar também paralelamente transporte de passageiros. Nós tivemos na última semana no Ministério Público Federal em Volta Redonda, Dr. Júlio, ele está muito interessado em acompanhar a comissão, porque a MRS tem uma liberdade total. A MRS passa, né, com transporte de carga, muitas das vezes,
com minério de ferro, com partículas, né, voando na Deixando atmosfera, pelo caminho, né? deixando pelo caminho, barulhos, né, muito barulho. Então a gente precisa ter uma contrapartida, porque a MRS, inclusive em algumas passagens de nível, não tem a cancela, põe em risco a vida de pessoas, né, desses municípios. Então nós queremos discutir, trazer essa discussão para o Estado do Rio de Janeiro e a gente quer fazer valer o contrato, que é a previsão da passagem do trem. Aí depois vamos ter uma discussão, que é quem vai operar o trem. Nós temos exemplos, por exemplo, lá em Carajás, né, o minério de ferro que a Vale explora na mina de Carajás é transportado por mais de 800 quilômetros. Tem, como concomitantemente, também o transporte de passageiro. Mas não foi fácil, porque a operadora não quer deixar passar o transporte de passageiro, porque cria um transtorno. Vai ter ali, não tem jeito, vai ter passagem, paragem, né, e são 2 pares de transporte por dia, não tem nada demais. Então, nós sabemos que existe uma função social da questão do transporte público. O transporte de massa, ele é sempre subsidiado, a exemplo aqui do transporte na Baía de Guanabara, de Niterói a Praça 15, da própria Supervia, do próprio metrô. Então, nós sabemos que o Estado tem sempre que subsidiar, né? Então, a MRS, que explora essa malha ferroviária, que tem lá causado alguns transtornos aos moradores desses municípios, e a gente quer fazer valer o contrato. Então, tem uma porta de oportunidade, que é esse momento de estender o contrato da MRS, a gente acha que é boa oportunidade, eu não tenho dúvida. Não, se fosse fácil já tinha acontecido, mas depende muito da articulação dos movimentos sociais dessa cidade, e eu vejo os prefeitos com muita disposição de recuperar as estações para fazer a volta do trem Barrinha. Porque precisa dessa vontade política também. Precisa da mobilização, né, do Estado do Rio de Janeiro inteiro, de quem é apaixonado pela ferrovia, quem discute a qualidade de transporte e quem quer de volta a ferrovia, porque o Brasil, ao contrário dos outros países no mundo, ele tem na malha rodoviária mais de 90% do seu transporte. Então o que a gente precisa fazer é valer. O transporte de massa é metrô, é trem, e a gente precisa do retorno do trem Barrinha, que vai facilitar e muito a vida de muitos moradores, que para algumas comunidades dessa região, o trem era o único acesso de transporte da sua produção agrícola, né, da possibilidade das crianças estudarem, né, no centro dessas cidades. Então, eu não vejo outro caminho que não seja pela mobilização, e a gente está muito focado, né? Na próxima segunda vamos ter uma outra audiência pública. Deputado, antes do senhor falar sobre essa audiência pública, eu vou te pedir licença, porque a gente precisa ir ao plenário, onde está a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre a ordem do dia de hoje. É com você, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Alerj. Hoje vai entrar em discussão um projeto do deputado Flávio Serafini, que altera a lei que trata das custas judiciais e de cartório no Estado. O parlamentar quer garantir que os documentos referentes aos processos de adoção, tutela e guarda de crianças e adolescentes sejam fornecidos gratuitamente. O objetivo é diminuir os entraves e facilitar os trâmites nesses processos para que cada vez mais crianças e adolescentes que estão esperando por um novo lar possam ter uma família. O projeto está em primeira discussão e, se for aprovado, ainda volta ao plenário para nova votação. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva. Deputado, antes da gente passar para a Malva, o senhor falava sobre a importância desse transporte para a população daquela região, e o senhor citou que o trem Barrinha, por exemplo, passa por vários municípios, inclusive alguns municípios turísticos do estado, como Itatiaia, Paulo de Fronten, e essa questão do transporte ferroviário aliado ao turismo, isso é amplamente disseminado, por exemplo, na Europa. Aqui no Brasil ainda fica muito aquém das expectativas e do potencial, na verdade, do nosso país. Na verdade, a gente tem visto a retomada do trem turístico, principalmente no sul do Brasil, mas é uma realidade em todos os estados. E o Rio de Janeiro hoje não tem 30% da sua malha ferroviária de 100 anos atrás, né? É muito importante que a gente possa discutir o retorno, não só dessa ligação Japeri, Barra do Piraí até Itatiaia, porque também na região sul-fluminense tem hoje um polo metal mecânico, né? Itatiaia, Resende, Porto Real,
né? Esse trem é de fundamental importância para muitos municípios ali hoje que tem que se deslocar muitas das vezes do seu centro econômico para a Dutra para ter acesso aqui na capital. Então, pela ferrovia, liga Japeri, liga Central do Brasil. Não vejo outro caminho, nós vamos fazer todo o possível para que a gente possa ter o retorno do trem. Não é fácil, né? Esse trem parou, agora vai fazer 20 anos, mas existe uma janela de oportunidade que é essa pretensão da NTT de estender a concessão renovação do contrato, da MRS. Então nós queremos, juntamente com o Ministério Público Federal, fazer valer o contrato e discutir em audiências públicas esse contrato, porque, de novo, a MRS se utiliza desse ramal, causando transtornos para muitos municípios, sem nenhum benefício, para a população. Deputado, e o senhor falava que na segunda-feira vai acontecer uma audiência pública no município de Volta Redonda. Essa é uma audiência conjunta com as comissões de turismo da Casa e também com a comissão especial do Sul Fluminense, presidida pelo deputado Nelson Gonçalves. Qual é o objetivo dessa audiência pública? Na verdade, o deputado Nelson Gonçalves, que preside a comissão especial que fala do desenvolvimento do Sul Fluminense, quer aproximar o turismo às realidades que a gente vive no Sul Fluminense, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população que vive no Sul Fluminense e no estado do Rio de Janeiro. É um momento importante, nós vamos discutir o turismo e passa também pela ferrovia, pelo ramal que hoje é operado pela MRS. Vamos discutir o desenvolvimento ali nesse polo metal mecânico, falarmos muito ali de Volta Redonda, Barra do Piraí, Itatiaia, Porto Real, né? Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten. É fundamental que a gente possa ter ali uma discussão de proposições para que a gente possa melhorar a vida do cidadão que mora no Sul Fluminense. Deputado, queria agradecer a sua participação no Jornal da Alerj. Muito obrigada. Sucesso com a nova comissão. Obrigado, Natália. Obrigado a todos os telespectadores. Bom, e hoje um outro projeto que está na ordem do dia é o da deputada enfermeira Rejane. Na verdade, a deputada tem dois projetos, mas um deles cria um fundo especial para financiar as políticas de combate à violência contra a mulher. Esse projeto está em primeira discussão e, se for aprovado hoje, ainda precisa retornar à pauta para outra votação. A votação desses e outros projetos você acompanha ao vivo logo mais a partir das 3 da tarde pela TV Alerj. E todas as notícias do Parlamento Fluminense você vê às 9h30 da noite na segunda edição do Jornal da Alerj. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!